Olá, que bom que você acessou esse conteúdo, conhecendo o Evangelho, e o propósito dele é explicar o Evangelho para você. Mas primeiro quero dizer que Jesus te ama e a pessoa que fez com que esse conteúdo chegasse até você te ama muito também. Está comigo aqui o Benjamin. Olá, tudo bom? E eu sou o pastor Fábio e nós vamos explicar o Evangelho através de algumas ilustrações. Você está vendo aqui sobre a mesa, né? Um carrinho, uma frigideira, uma ovelhinha. E nós vamos conversar agora e eu peço que você acompanhe conosco essa história. Olá, Benjamin, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Benjamin, eu estou bem. Quero fazer uma pergunta para você, muito importante, que todo ser humano precisa responder. Sim. Se você chegar na porta do céu hoje e Deus perguntar para você, Benjamin, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Eu diria que eu não sou uma pessoa má, afinal de contas eu trabalho, estudo, respeito meu pai, minha mãe, meus vizinhos e amigos gostam de mim, então eu sou uma pessoa boa, sabe? Não atraso o lado de ninguém. É verdade, eu conheço você já há algum tempo e realmente você é um jovem acima da média. É um jovem que percebe que é dedicado com as coisas de Deus, é um bom filho, imagino que deve ser um bom cidadão aí fora, na média do brasileiro, né? Tem muita gente que a gente reconhece como ruim neste mundo, mas a maioria das pessoas, provavelmente, são pessoas que a gente classifica como boas, né? Que pagam suas contas em dias, né? Tentam ser um bom funcionário, um bom patrão, são pessoas que até ajudam o próximo quando podem, e isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas, Benjamin, você sabia que um homem tem um problema? Tem muitos, né? Sim. Negócio de corrupção, fofoca, assim, o egoísmo, né? Um problemão. O ser humano tem um problema, né? Um problema que a Bíblia chama de pecado. Sim. E esse pecado, ele se manifesta de várias formas, né? Existe o pecado, que é aquilo que é da nossa natureza, e existe a forma como esse pecado se manifesta. E pode ser através de corrupção, através da mentira, a desobediência aos pais, né? Adultérios. E existem várias formas de pecado, sonegação de impostos. Você sabia, Benjamin, que os cientistas, através de uma pesquisa, chegaram à conclusão que nós temos uma média de 25 mil palavras por dia? Tudo isso? Tudo isso. Eita. Temos mais ou menos aí 150 mil pensamentos. Nossa. E milhares de ações no dia, centenas de ações no dia, talvez alguns até milhares. Eu queria pedir que você fizesse uma conta comigo. Somos pecadores, né? O ser humano é falho, mas vamos pensar, Benjamin, que apenas uma palavra dessas 25 mil seja pecado. Tá. Apenas um pensamento desses 150 mil seja pecado. Pouco. E apenas uma ação dessas centenas de ações seja pecado. É pouco, não é? Pouco. Podemos dizer que a gente peca bem mais do que 3 vezes por dia, né? Pensando em palavras, ações, né? Isso. Mas se você pecar 3 vezes por dia, Benjamin, quantos pecados dá no mês? Uns 90 pecados, né? 90 pecados. E se você, já que nós fazemos 3 pecados por dia, dá 90 no mês, quantos pecados seriam num ano? Uns 1000 e pouco, né? Mais ou menos isso, né? 1080, 1095 pecados. Sim. Vamos resumir para mil Eu pecados sou muito bom no de ano? conta, isso. Você tem quantos anos, Benjamin? Tenho 21. 21 anos. Você pretende viver até quantos anos? Acho que uns 60 tá bom, né? 60 tá bom? Quando a gente é novo, a gente pensa assim, bem pouco assim, né? Mas vamos lá, que você viva 60 ou 70 anos, quantos pecados dão aí em 70 anos, Benjamin? Tá falando de uns 70 mil pecados, né? Por aí. Nossa, é muita coisa, né? 70 mil pecados é bastante, né? Isso fazendo a conta apenas de 3 pecados por dia. Mas, Benjamin, se eu falar para você que é pior? Como? Imagine que eu chego lá na sua casa, você tem a sua família, você está vendo aqui, ó, uma frigideira.
E eu chego lá na sua casa e você resolve fazer um omelete. Você gosta de omelete? Gosto. A maioria do brasileiro gosta de omelete. No friozinho ainda. Então você chega lá e faz um ovo. Chega lá, quebra o segundo, pá, outro ovo. E no terceiro, você quebra e descobre que este ovo tá podre. Já era. Aí você olha para um lado, olha para o outro, mexe esse ovo. Dá para entregar o pessoal lá almoçar ou jantar na sua casa? Sem chance, sem chance. Agora você imagina, Benjamin, a gente chegar na porta do céu. Você acha que dá para entrar no céu pegando 70 mil pecados, misturando com todas as outras coisas boas que nós fizemos durante a vida, e a gente faz algumas coisas boas durante a vida, mas é possível entrar no céu? Eu acho bem difícil, né? Bem complicado isso. Bem Difícil. complicado, né? Dá para comer um omelete? Sem chance. Um Não ovo dá, podre não dá. no meio? Não dá, não dá. Cara. Então, Benjamin, a Bíblia diz que esse é o problema do homem, é o pecado. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você trabalha? Trabalho. Você faz o quê? Trabalho na indústria química. Trabalha na indústria química. Então você trabalha 30 dias e recebe um salário de recompensa. O salário é recompensa. Então a Bíblia diz que nós pecamos a vida toda e vamos receber a morte como a recompensa do nosso pecado. Você sabe que morte é essa, Benjamin? Tô falando de morte, tipo, de morrer mesmo, né? Esse que é interessante, né? Porque quando a Bíblia fala sobre morte, Benjamin, ela não está falando de uma morte física. Fisicamente todos vão morrer, ou pelo menos a gente entende que a maioria, né? Existe a esperança da volta de Cristo, mas fisicamente todos vão morrer. Mas quando a Bíblia fala de morte, ela está falando sobre a morte espiritual, que é viver eternamente longe de Deus. Você não acha que isso é um problema? É, muito. Muito grande. Muito grande, não é? Mas, Benjamin, da mesma forma que eu estou falando para você desse problema, existe a solução. Qual é essa solução? Deus tem uma solução para nós. Você já ouviu falar, tá vendo aqui, ó, nós temos um cordeirinho. Você já ouviu falar da história do Cordeiro de Deus? Não. Nunca ouviu falar da história do Cordeiro de Deus? Alguma coisa assim, né? Tipo... O Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz que João Batista, ao avistar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, essa história de Cordeiro que tira o pecado do mundo, às vezes é muito distante, mas para os israelitas era muito comum, porque eles tinham o hábito de apresentar todos os anos diante de Deus um cordeiro como oferta pelo pecado deles. Então eles levavam um cordeiro diante de um sacerdote, um religioso, um cordeiro perfeito, né, bem criado, e ele tinha ali que ser sacrificado para, no derramar daquele sangue, as pessoas tivessem a consciência deles purificada de pecado. E essa história, ela na verdade apontava para Jesus. E Jesus, ele é o cordeiro definitivo, mas tem uma questão muito importante, Benjamin. Qual é? O cordeiro não é só de Israel. O cordeiro é de Deus. E o cordeiro não é só para tirar o pecado de Israel, mas João diz que é para tirar o pecado do mundo. Então, essa história fala para nós de como o homem voltar a ter comunhão com Deus. Então, Benjamin, olha aqui. Estou eu e você aqui uma certa distância. O que o pecado fez entre nós e Deus? O pecado colocou aqui uma barreira que nos impedia de aproximar de Deus e impede aquele que ainda não fez uma entrega de vida para Jesus de se aproximar de Deus. Entendi. Então, o que o Cordeiro fez, que é Jesus Cristo? Ele veio, viveu a nossa semelhança, sofreu as mesmas tentações que nós sofremos, mas diferente de nós, seres humanos, eu e você, Jesus não pecou. Isso credenciou Jesus a morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, a partir do momento que Jesus derramou o sangue nele na cruz, e aquele sangue ali foi sendo espalhado, né, derramado, ele abriu de novo para o homem o acesso para se achegar a Deus.
Então, para ilustrar, vamos dizer que essa seja a mão de Deus. Levanta a sua mão aí, Benjamin. E essa é a sua mão. Antigamente, tinha uma barreira. A partir do momento que o homem creu em Jesus, ele volta a ter comunhão com Deus. Essa barreira foi quebrada. Essa não é uma boa notícia, Benjamin? Demais, demais, demais. Uma boa notícia. Por isso que Jesus sofreu? Por isso que Jesus sofreu. Entendi. Ele sofreu para levar sobre si os nossos pecados, o peso do nosso pecado. Não só a morte física, mas ele sofreu também espiritualmente. Agora, Benjamin, diante dessa história, todas as pessoas irão para o céu? Eu acho que sim, né? Acho que a boa parte das pessoas. É difícil alguém não ir. É difícil. Acho que sim, é difícil alguém não ir, boa parte das pessoas. Por exemplo, um homem como Hitler, na história da humanidade, né? Não dá. Matou milhares de judeus e outras pessoas. Credo. Essa pessoa vai para o céu? Não pode, né? Pode ou não pode? Pessoas ruins, né? Pessoas que roubam, que matam. Pessoas que na nossa sociedade são tidas como piores, mais pecadores do que outros pecadores. Vão para o céu? Eu acho que não tem como. Então, essa é a questão, Benjamin. Deus fez a parte dele enviando Jesus. Jesus fez a parte dele morrendo para nos dar esse acesso da volta da comunhão com Deus. Porém, cabe ao homem, diz a palavra de Deus, arrepender. A palavra de Deus diz em Atos que é necessário que o homem se arrependam para que sejam cancelados os seus pecados. Então não basta simplesmente, Benjamin, uma pessoa dizer, olha, eu creio em Jesus. Se nós perguntarmos hoje aí fora, quem crê em Jesus? Todos vão dizer que crê. Eu mesmo acredito. Todo mundo vai dizer que crê em Jesus. Chega numa escola, quem crê em Jesus? Crê em Jesus. Chega numa igreja, quem crê em Jesus? Crê em Jesus. De algum aspecto, as pessoas creem acerca de Jesus. Só que a Bíblia diz que é necessário crer em Jesus, no propósito pelo qual ele veio a este mundo, e também se arrepender dos seus pecados. Entendi. Então, para ilustrar isso um pouco melhor, tá vendo aquele carro lá, Benjamin? Sim. Você gosta de carro? Um pouco, sim. Esse aqui é um esportivo, eu até entendo, é um Mustang? Eu acho que deve ser um Mustang ou um Camaro, né? Verdade, um Camaro. Vai. Então vamos dizer, Benjamin, que você está na estrada dirigindo esse Camaro aí. Dirige esse Camaro para nós aí. Você está lá na estrada dirigindo esse Camaro e Jesus está pedindo carona. Beleza. Você daria carona para Jesus? Com certeza. Quem não daria, né? Quem não quer Jesus no carro dele, né? Só que Jesus, quando você parar o carro, ele vira para você no carro e fala assim, ô Benjamin, eu quero ir com você, mas no seu porta-mala tem esses 70 mil pecados. Como é que a gente faz? Você precisa se arrepender. Então, se arrepender é isso. Se arrepender é deixar para trás esses pecados, para que Jesus possa vir conosco. Então, a gente confia no que Jesus fez para deixar para trás. Interessante. Só que não é só isso. Aí você vira para Jesus e fala, aí Jesus, entra aqui no meu carro. Aí Jesus vira para você e fala, então veja, não é apenas se arrepender, mas você também precisa deixar com que eu seja o motorista do carro. Nossa. Tem gente que é muito ciumento com o carro, né? Tem gente que é assim com a vida. Quer Jesus, mas do lado. E Jesus não quer estar do lado. Jesus, ele quer ser o piloto da nossa vida. Entendi. O nome disso é submissão a Jesus. Por quê? Jesus agora ele vai dirigir a nossa vida para onde ele quer. E não era mais para os pecados que nós cometíamos antes. Isso, o nome disso é uma conversão. Oh. Benjamin, eu um dia fiz essa entrega para Jesus Cristo. Como? Eu era um jovem que estava vivendo a vida sem se importar com a vontade de Deus. Então, podemos dizer que eu era assim, não fazia mal para ninguém, quando dava eu ajudava. Mas, ao mesmo tempo, eu estava cometendo pecados. E depois eu acabei descobrindo que ofendia a Deus. Às vezes eu até tinha um pensamento, isso que eu faço prejudica somente a mim.
Mas não é verdade. Deus nos ama e Deus não deseja nos ver cometendo pecado contra nós mesmos sequer. Imagine contra outros. Deus deseja nos ver em comunhão com Ele. E eu entendi essa mensagem. Então eu me arrependi da minha vida de pecado. Uma vida que estava me levando à destruição, a viver distante de Deus. Compreendi. E a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, fiz essa entrega total, Jesus tem direcionado a minha vida. E Jesus tem não apenas me dado essa certeza que se morrer hoje eu irei para o céu por causa do que Jesus fez, não por causa de eu desejar ser uma pessoa boa, buscar ser uma pessoa boa, mas também tem transformado o meu dia a dia, tem transformado o meu caráter, tem transformado a forma como eu cuido da minha filha, como eu lido com a minha esposa. Jesus tem feito toda a diferença na minha vida. Que bom. Veja, a minha pergunta para você é: tem alguma coisa que te impede de entregar a sua vida para Jesus? Não, nada. Nada. Então, Benjamin, eu desafio você a fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus. E você que nos acompanhou nesse vídeo até aqui, o desafio também é para você, para que você faça essa entrega total de vida para Jesus. Eu quero pedir que você ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, tem misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, me faz compreender melhor a tua vontade. E em nome de Jesus, me leva a andar pelos seus caminhos. E que a minha vida seja para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Obrigado, Benjamin. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Eu quero desejar que Deus te abençoe e quero te dizer que na descrição desse vídeo tem uma oração para que você repita, caso você ainda não tenha feito. Também tem os meus contatos para que você entre, para que você envie um e-mail, fale comigo, talvez através do Instagram, para que possamos caminhar com você, orientar você um pouco mais, esclarecer alguma dúvida. O fato é que nós desejamos que você caminhe com Jesus, ande como um discípulo de Jesus, sabendo exatamente o que é o Evangelho e como Jesus deseja que você se relacione com Ele. Se esse vídeo também abençoou a sua vida, compartilhe com outras pessoas que ainda não conhecem Jesus segundo a palavra de Deus. Também tem na descrição desse vídeo as ilustrações e os textos bíblicos para que você possa acessar uma Bíblia e reler esses textos e talvez até buscar mais entendimento da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Finalizado. Quanto tempo? Agora foi?